Quando eu estudava lá no seminário no Rio de Janeiro, nós costumávamos cantar um cântico que dizia assim: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Olhando para Cristo. Esse foi o tema do nosso encontro durante esses dias aí. Primeiro com os líderes, pastores, missionários, e depois com o grupo, focalizando o texto de Isaías 45, 22, que tem como um imperativo. Você pode colocar aí o texto, por favor? É o imperativo de olhar. Ele disse assim: olhai. Ele não disse olhem. O povo de Israel estava olhando para Astarote, uma deusa lá dos Sidônios, olhando para aqueles deuses que eram... A idolatria havia tomado conta de Israel. Desde que o povo saiu do Egito, o bezerro de ouro começou a atacar a história do povo de Israel. Tiveram que fazer dele, quebrá-lo e dissolver o ouro que foi tirado das orelhas e jogado no riacho, mas aquilo não saiu, ele continuou. O boi ápice dos egípcios culminou com Jeroboão. Ele não construiu um, ele construiu dois, um em Dan e o outro em Betel, e ali ele foi tomando o coração. No tempo de Salomão, por causa dos casamentos com aquelas princesas de países, ele embestou pela idolatria, e a idolatria estava tomando conta, muitos olhares, e o Senhor, pelo profeta Isaías, está dizendo: olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. E nós precisamos deste olhar criterioso, deste olhar único, porque senão nós vamos nos perder. E durante esse tempo com o grupo, porque a mensagem do novo nascimento, ela é focal na cruz de Cristo e na nossa co-crucificação com Cristo. Isto é imprescindível. Mas as coisas às vezes vão saindo do local. Alguns anos atrás aqui na nossa comunidade esteve o Paul Lewis, um amigo nosso que era piloto. Ele era mecânico da Asa de Socorro. Asa de Socorro é uma missão que existe no Brasil, onde tem algumas centenas de aviões de diversas denominações e que servem. Hoje ela está bem menor, servem aos lugares que não se pode ir. Lá na Amazônia, no Nordeste, tinha muitos lugares difíceis de carro andar, e então os aviõezinhos da Asa de Socorro iam buscar pessoas picadas de cobra, pessoas que estavam com doenças sem recursos lá naquele local. E o Paul Lewis estava ministrando aqui na nossa igreja, e ele contou que quando ele estava aprendendo a pilotar, ele saiu lá nos Estados Unidos com o seu instrutor, e eles iam voando de uma cidade para outra, fez o plano de voo, tudo certinho, e eles saíram
E dentro do tempo, naquela época não tinha esses aparelhos que hoje tem, era bússola, era alguns aparelhos, mas o Humbertinho, que foi piloto, sabe disso, que não, era muito restrito. Então ele estava voando e dentro do horário ele devia estar avistando a pista lá na outra cidade e ele não estava. E ele pergunta para o instrutor: o que aconteceu? E o instrutor disse: eu é que pergunto para você, você é o piloto. O que aconteceu? Ele disse: nós deveríamos estar pelo tempo avistando a pista e nós estamos fora do local. Ele disse: sim. O que aconteceu? E ele disse: eu não sei. Ele disse: então você vai ter que aprender. Porque acontece que o vento mudou de posição. E você não notou que o vento mudou de posição. E aí, o avião estava fora, mais de 80 quilômetros fora da rota. E aí ele disse: naquele dia eu aprendi uma lição. Nós temos que sempre estar dentro do programa de Deus na nossa vida, porque é fácil a gente se distrair e perder o rumo. Às vezes é uma coisinha de nada. Então, durante esses dias a gente esteve olhando para esse texto e um outro texto que está em Hebreus, capítulo 12, os versos 2 e 3 principalmente, ali olhando, porque esse texto está dizendo no verso 1 que nós devemos jogar a bagagem fora, o peso que tão de perto, o pecado e o peso que tão de perto nos assedia, e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. E ele diz aí um gerúndio, olhando firmemente para Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando, meu Deus, quantas vezes eu tenho tirado os olhos do Senhor. Às vezes eu olho para a igreja, ou às vezes eu olho para mim, às vezes eu olho para o mundo. Esses olhares são tão prejudiciais, meus irmãos. E nós estivemos aqui tentando chamar a atenção de cada um de nós, minha e dos irmãos, nesse olhar. Eu tenho uma frase aqui que me pega, de Richard Allen, um puritano. Lá atrás ele disse: se aquele que sabe o que é ter prazer em Deus, temerá sua perda. Aquele que viu a sua face, terá medo de ver as suas costas. Senhor, eu preciso olhar para Ti, e o único que eu posso ver é Cristo. Porque foi o único que se revelou a nível de nossa capacidade cognitiva. A Trindade, os três estavam numa dimensão espiritual, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espírito não se vê, não se toca, não se cheira, não se pega, não se abraça. Espírito transcende. É uma realidade que foge à nossa compreensão. Mas teve um deles que resolveu entrar na raça, assumir a nossa dimensão, tornar-se tridimensional. Já no Velho Testamento, ele se apresentava como o anjo do Senhor, uma teofania, uma manifestação, porque o homem é limitado. Santo Tomás de Aquino dizia: nili est intellectus quod non fuero primus incenso. Estou citando em latim, que é para vocês saberem que eu sou culto. Mas ele diz o seguinte: nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. Como é que eu faço para pensar em Deus, se Deus não tem cheiro, não tem
Como é que faz? Aí ele disse, você não vai poder fazer, eu vou poder chegar até onde você... E ele se encarna. E ele se torna visível, ele se torna tocável. E mais do que tocável, ele toca em nós. Eu gosto muito daquele texto da pesca maravilhosa de Jesus com os discípulos no último momento da sua permanência aqui na terra, depois de ressuscitado, aqueles 153 peixes. Eu gosto de um teólogo alemão que contou o número de pessoas que Jesus tocou aqui na terra pessoalmente. De leprosos a príncipes, ele tocou em 153 pessoas. Jesus era homem que gostava de tocar em gente, de abraçar pessoas, de sentir o cheiro do homem e de revelar o seu amor. Esse é o único que eu posso ver, os outros eu posso crer. Agora eu não vejo ele por enquanto, mas eu o verei assim como ele é. E os outros discípulos já o viram e deixaram testemunho da sua vinda. Nossa visão de Deus precisa ser controlada, não pelo que vemos no mundo, mas pelo que a Bíblia nos autoriza a crer. Eu preciso ver Jesus. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso encarar Jesus. Olhar, o verso 3 aqui, ele diz, considerai, Hebreus 12, 3. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Nós precisamos ter a visão dele e termos essa consideração pelo que ele fez, para que a nossa alma, que é frágil, o nosso espírito já foi salvo. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas minha alma, ela é trôpega. A minha alma é frágil. Eu trago uma alma marcada por traumas, por significados diferentes, e minha alma muitas vezes ela vacila. E eu preciso considerar com mais atenção o Senhor Jesus. Você nunca poderá entender a fidelidade de Deus se possuir uma visão míope dele. Nós precisamos olhar bem para Cristo. E é isto que nesse congresso nós estivemos tratando nesse tempo. A fé, ela é a visão do olho interior. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas esse contato só pode ser feito pela fé. Nós trabalhamos um pouco com os pastores e líderes logo no início sobre a visão dos nossos pais. Quando o Senhor colocou aquelas árvores tipológicas no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse para o Adão, o representante principal, você, de todas as árvores que há no jardim, comerás livremente. Da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A gente não sabe como é que Eva acabou sabendo desse assunto, mas o que se sabe é que o que Eva disse na conversa que ela teve com a serpente é muito truncado. Ela disse que o Senhor havia dito que não era para tocar na árvore, ela disse que ela tirou o senhorio de Deus do centro, ela fez uma série de... A gente não sabe como é. Eu tenho a impressão que foi o Adão que contou para ela, porque a Bíblia não fala que Deus falou com Eva. Falou com Adão. E ela sabia algumas coisas da árvore, mas não sabia qual era a árvore que estava no meio do jardim. Ela disse que a árvore do meio do jardim não era para tocar, e a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. E aí é onde eu quero chamar a atenção um pouquinho aqui, que às vezes nós pregadores somos o responsável pelo erro dos outros. Que a gente conta uma coisa que não está na Bíblia. E isso pode ser um problema para se desviar.
Vocês me desculpem, o pigarro. Mas o que aconteceu ali naquele Gênesis 3, depois da conversa da mulher com a serpente, a mulher é uma pessoa tão sensível que ela é capaz de conversar com serpente. E às vezes é isso que acontece nas pregações também, por isso a gente tem que ter cuidado. Mas o que me chama a atenção aqui é esse olhar do capítulo 3 de Gênesis, o verso 6, 7 e 8. É interessante esse olhar. Isso aqui é rapidinho para a gente ver. Não, aqui. Vendo a mulher, olha aqui, olha a coisa. Vendo a mulher, vendo. Isso não é. A mulher viu. Não é, ela passou e viu. Não, ela ficou ali vendo. E o que alguns entendem é que esse vendo aqui foi por algum tempo. Ficou como que dominada, vendo a mulher, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao marido, e ele comeu. Eu acho que esse marido é muito fraco. Pensa num cara... Ele ficou tão embevecido com a mulher, quando ele viu que ele dormiu, ele teve um sono. Esse sono só aparece 3 vezes na Bíblia. Esse tipo de sono. Em Adão, em Abraão e em Saul. Adão, para tirar a costela. Abraão, para fazer o pacto. Aquele pacto que Deus fez, que ele teve um sono tão profundo que Deus passou no meio das peças para fazer, dos animais, dos quatro bandas de animais, ele passou no meio e Abraão não viu. Que Deus assinou aquele pacto sozinho, é o pacto da graça. Abraão estava dormindo um sono, que é um sono que só tem assim, é sono de morte. E o outro foi Saul, quando Saul queria matar Davi, ele teve aquele sono profundo, e Davi foi lá e tirou a bilha e tirou a lança de Saul, e ele não percebeu, nem os outros perceberam. E depois Davi subiu lá em cima e disse: ô meu pai, você está querendo me matar? Mas eu não quero matar você. Cadê sua bilha? Cadê sua coisa? Está aqui, ó. Eu poderia ter te matado. Mas Saul era tão safado que ele ainda disse assim: ô meu filho, você é melhor do que eu, mas ele continua querendo matar Davi. Ele não teve arrependimento. E este sono aqui, Adão ficou tão embevecido quando ele viu aquela coisa perfeita. E ele fez uma poesia, e uau, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, e ficou embevecido. E quando ela veio com aquela fruta para ele, aquele cafezinho, aquela coisa, ele nem pensou que Deus tinha dito não é para comer. Mas esse vendo aí, quando você vai ver o vendo depois, o que aconteceu com ele? Vendo a mulher, o que aconteceu? Abriram-se os olhos. Mas viram como? Eles não estavam vendo? Ela não estava vendo? E agora por que abriram-se os olhos? E abriram-se os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus. Eles não estavam nus o tempo todo? Mas eles não perceberam. Este olho aqui é o olho do pecado. É o olho da sua natureza. Você se percebe inadequado, sem condições de estar na presença de Deus. E então cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O verso 8 então diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E essa é a história da humanidade. A história da humanidade é uma história de fugitivos que se escondem de Deus.
e Deus precisa vir atrás e se revelar. Porque se Deus não se revelar, nós estamos perdidos. A visão dos filhos de Deus muitas vezes é uma visão também carnal. Nós temos em Gênesis capítulo 6, verso 2, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Esse é um texto muito complicado para ser interpretado. Uns dizem que aqui são os anjos com os anjos com as filhas dos homens, com os descendentes de Adão. Aqui tem uma série de coisas, mas eu sou mais raso, eu fico mais aqui no texto. Eu acho que esse casamento aqui, ó, vendo os filhos de Deus, para mim, filho de Deus são os filhos de Sete. Porque lá no capítulo 5, não vamos entrar aqui, mas no capítulo 5 diz que quando nasceu Enosh, filho de Sete, Enosh significa homem. Quando ele nasceu, e logo depois eles começaram a invocar o nome do Senhor. Há um princípio bíblico, que todo que invoca o nome do Senhor será salvo. A Bíblia não se contradiz. Então, para mim, a salvação como princípio de revelação, ela parte do invocar o nome do Senhor ali. Então, os filhos de Deus, para mim, são os filhos de Sete, a descendência de Sete. E as filhas dos homens seriam as descendentes de Caim, que se eram formosas. Olha, beleza, meu irmão, sempre trouxe problema para a gente. Lá a árvore era agradável para comer, era bela aos olhos, e era a árvore que dava entendimento. São três coisas terríveis que nós temos, terríveis. E a beleza, coitado do jogador, como é que ele chama? Daniel Alves. Coitado, eu não queria estar na pele daquele cara. E a mulher dele é mais bonita do que a outra. Você vê? Coitado. É a beleza. Elas eram formosas. E eles tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Esse é um dos olhares perigosos. Viu? Quando os filhos de Deus começam a olhar, tanto os filhos como as filhas, começam a olhar para outros lados, e aí dá cada quiprocó. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Olha o que aconteceu com Davi. Olhando a mulher do Urias tomando banho, e o que deu? Todo o castigo que veio sobre a sua família por causa disso. E esse é um olhar perigoso, viu? Quando você olha para aquilo que Deus não estabeleceu para nós olharmos. Tem um outro olhar que também me chamou a atenção, em Gênesis 13, 10 e 11, é o olhar do Ló. Esse olhar é muito comum, muito comum. Você vê a Mitsubishi do companheiro, e aí você está no Fusquinha, e aí você olha a Mitsubishi e diz, oh, eu podia ter essa daí. E às vezes a gente se perde nesses negócios. São os olhares da beleza, do mundo, da prosperidade. Olha aqui, Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Ló já é um aparato perigoso na vida de Abraão. Não era para levar aquele sobrinho, mas a gente age por sentimento. O Ló Deus tinha dito, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele leva pai, leva sobrinho. Aí Deus teve que matar o pai no meio do caminho. Esse terá que ficar por aqui mesmo. E aí
E ele aí leva o Ló, e esse Ló deu o que deu. Por causa do Ló, nós temos 2 povos que se tornaram inimigos do povo de Deus, que foi o povo amonita e o povo moabita, e tem umas histórias muito interessantes aí até o final dos tempos. E para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque hoje tem muita gente que se adequa no conhecimento, quer conhecer, mas conhecer quem? Quem que você quer conhecer? Ter curso de mestrado, de pós-doutorado, de doutorado, de pós-doutorado? Quem é você? Eu sou professor doutor. Essa é uma frase muito bonita que hoje existe no meio acadêmico. O ápice é o agrégé. Não sou contra isso, não. Eu só estou dizendo que isso aí não vai satisfazer. É bom conhecer, mas precisamos conhecer aquilo que não acaba, porque tudo mais acaba. Eu percebo, por exemplo, minha mente está ficando cada dia mais esquecida. Eu tive um lapso essa semana de memória bem interessante. Estava de sair daqui com o Mário Rocha, nós íamos para o melhor restaurante de cordeiro que existe em Londrina. Depois você me pergunta e eu digo em particular. E eu gosto muito de cordeiro, gosto muito de carne de cordeiro. Você também gosta? Fantástico, fantástico. Nós estávamos dirigindo, é o caminho que eu faço sempre, e quando eu cheguei na Madre Leônia, eu não sabia onde estava. Eu me lembrei do irmão Joaquim, que já teve um lapso desse uma vez, ele não sabia, ele estava num lugar e não sabia que estava. E eu olhei assim, meu Deus, que avenida é essa? Que lugar é esse? A minha esposa até ficou meio preocupada. Eu disse, não, mas se esquecer algumas coisas vai ser bom. Esquecer o mundo, só não posso esquecer de você. Ganhei o dia hoje, hein? Ganhei o dia. Mas a gente vai... conhecer quem, meu povo? Conhecer quem? Aí eu bati um bocado lá no nosso encontro, muita gente sentado com os glúteos sobre o sofá, de frente de uma janela que está conectada com o padrão cósmico deste mundo tenebroso. E nós sugando toda a informação do fake, da mentira, da contradição, e nós ali nos alimentando e sai dali sem esperança, sem perspectiva. Uma pessoa me pergunta, pastor, eu tô sem esperança. Eu digo, onde é que você está comendo? O que você está se alimentando? Você está comendo lixo? Porque eu não tenho... esse mundo aqui, para mim, ele já acabou. Mas eu estou com esperança no meu Salvador. Então, meus irmãos, o Ló olhou para aquele negócio, ficou embevecido, acabou a vida do Ló. E a Bíblia depois você vai verificar que ele foi andando vagarosamente. Ele foi entrando em Sodoma aos passos. Primeiro aportou aqui, depois um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui, entrou em Sodoma, e aí Sodoma não saiu mais dele. Sodoma. Ele ficou domado pela Sodoma. Acabou. Para tirar o cara de lá foi arrancado no braço dos anjos. Mas a mulher voltou para trás e as filhas ficaram com a cultura de Sodoma, e por isso mesmo foi toda essa perdição. Meu irmãozinho, e para onde Abraão olhou?
Esse Abraão me chama a atenção. Em capítulo 22, versículo 4, ele chegou num lugar. Deus diz assim: Abraão, tem um negócio na sua casa que não passou pelo sacrifício. Você me deu tudo, você me deu todos os seus bens, você me deu tudo, mas tem uma coisa que você ainda não me deu. E o que é que eu não te dei, Senhor? O teu filho, o único filho a quem tu amas. Mas ele tinha 2 filhos. E aparece a primeira vez a palavra amor na Bíblia. E ele disse: o teu filho a quem tu amas, vai e oferece em sacrifício. Uau! Amor que não é sacrificial não é amor. Amor que não doa também não é amor. Amor que só quer, é amor de sanguessuga. A sanguessuga é que tem 2 nomes, dá. Mas o amor tem essa característica. E aí nós vemos ele no versículo 4, material número 18 maternal, 18 e 19. 24, é 19 não. É 24, é que 24 é perigoso. O terceiro dia, terceiro dia é muito importante. Quando você encontrar terceiro dia na Bíblia, passa a olhar isso aqui. Toda vez que aparece terceiro dia, tem alguma coisa ligada com a cruz. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Que lugar é esse? Alguém pode me dizer? Monte Moriá. Depois você vai estudar o Monte Moriá, que é esse monte importantíssimo, onde o Senhor construiu mais tarde, através de Salomão, o templo, e aquele templo, as pedras foram tiradas do monte, como de Cristo foram tiradas nós. Aquele monte representa a realidade de Cristo. Então disse a seus servos: esperem aqui, enquanto aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos juntos. Esse texto me deixa demais. Eu vou para sacrificar meu filho. Eu vou lá para entregar meu filho em holocausto. E quando nós terminarmos a adoração, nós vamos voltar. Por quê? Depois Hebreus vai dizer: porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso aqui é uma figura de Cristo maravilhosa. O que foi que Abraão viu naquele monte? Ele viu Cristo. Ele viu Cristo. Lá no versículo 13, agora vamos passar para o versículo 13, ele diz assim: e tendo Abraão erguido os olhos, na hora que ele está com o cutelo na mão, o menino amarrado, menino não, o rapaz, Isaac não era menino não, ele carregou toda a lenha nas costas, como Jesus carregou o lenho nas costas. Ele era um moleque aí de uns 19 para 21 anos. E aí ele se deixou amarrar. Olha que coisa mais linda. Olhando para o pai, esse meu pai é assassino. Não, esse meu pai sabe o que está fazendo. Ele está no controle. E erguendo Abraão os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos, que tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Gente, se nós não aprendermos a ver isso aqui, nós vamos estar perdidos. Nós estamos desgraçados. O que você está vendo? O que foi que Daniel Silva, o jogador? Alves. O que Daniel Alves viu? Vê um modelo. E o que isso vai representar para ele? 12 anos de cadeia? E perder uma grande parte da sua fortuna? E o que você não, se você não vir isto aqui, o que você vai perder? Não é 12 anos de cadeia, é a eternidade no inferno.
Abraão teve uma visão maravilhosa. Eu quero chamar agora a atenção para Moisés rapidinho, que a gente já vai. Era isso que a gente estava tratando lá, algumas coisas novas que eu estou falando aqui, mas é isso que nós precisamos ver Jesus. Moisés, no capítulo de Êxodo 2, 11 e 12, Moisés foi um menino parido dentro de uma cultura de assassinato de bebês, de aborto, essa cultura que é cultura de Babilônia, de Sodoma, que veio para o Egito, e o faraó tinha dado essa ordem, mas ele é salvo, e é colocado no cestinho, e é salvo, e é colocado na casa da mulher, da filha do faraó, e cresce. E quando ele estava com 40 anos, ele passou parte da sua infância com Joquebede, com a sua mãe verdadeira. Ela recebeu inclusive um salário para cuidar dele. Há um livrinho muito precioso que eu quero indicar aqui para as mães, O Salário de uma Mãe. É o título desse livrinho. O Salário de uma Mãe, que é o preço que o dinheiro que a Joquebede recebeu da princesa para criar o filho. E Moisés achou que tinha força. Com 40 anos, tendo aprendido toda a cultura do Egito, homem sapientíssimo, doutor, mas ele não conhecia quem ele precisava conhecer. Ele resolveu que ele ia libertar o povo dele. E ele foi lá e viu um egípcio maltratando um judeu, e ele foi e matou o egípcio. Mas preste atenção no versículo 11 e 12. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, interessante que sendo já homem, com 40 anos. Você sabe por quê? Moisés viveu 120 anos. 40, 40 é 40. 40 do corpo, 40 da alma, 40 do espírito. Com 40 anos ele já era homem, maduro, experiente, conhecedor, mas ainda precisava ser trabalhado na alma. A alma de Moisés era complicada. Aí, vendo Moisés, homem, saiu a seus irmãos e viu os labores penosos, e viu um certo egípcio espancando um hebreu, um do seu povo. Agora, esse aqui que eu queria que você observasse. Olhou de um e do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Esse olhar aqui é outro olhar perigoso. A gente vive sempre preocupado com o olhar dos outros. Ele olhou para um lado para ver se não tinha nenhum judeu. Olhou para o outro para ver se não tinha nenhum egípcio. A gente vive sempre preocupado com a opinião dos outros. Nós nos perdemos na vida porque nós temos plateia. Nós estamos sempre preocupados com o que o outro pensa. Por que eu vesti essa camisa hoje? Porque eu vinha para uma reunião onde as pessoas... Se eu for com uma camisa diferente, alguém vai dizer assim, que coisinha chula. Aí vai me criticar. Eu tenho uma camisinha velha, mas boa. Por que a gente se veste? Já que em casa a gente fica de bermuda, fica de sandália, mas vem para frente, é por causa do outro. Por causa da vida do outro. A gente quer agradar o outro, e é bom fazer isso, mas o problema é quando isso se torna uma cultura de dominação. E nós ficamos presos da opinião dos outros, tanto dos parentes como dos inimigos. Ele olhou de um lado para o outro.
Aí no outro dia ele mete os pés pelas mãos e vai querer ajudar 2 judeus que estavam brigando, e os judeus dizem: você quer fazer comigo o que você fez com o egípcio? E aí o cara teve que escafeder e foi embora. E o faraó soube da história e disse: você quer trono, você quer mandar aqui no Egito. E aí ele foi embora para o deserto e ficou 40 anos sendo desconstruído por Deus. Quando Moisés chegou aos 80 anos, a única coisa que sobrou dele foram as sandálias e um bordão. De toda a questão que ele teve, da cultura egípcia sobrou as sandálias, e da cultura hebreia o bordão. E Deus disse assim: agora tira a sandália e fica com o bordão. E agora vem para cá. Aí ele teve a visão, que é o versículo, capítulo 3, verso 2 e 3. Esta é a visão que nós precisamos. Diz aí: apresentou-lhe o anjo do Senhor. Olha, meu irmão, quando você vir na Bíblia esse anjo com letra maiúscula e o anjo do Senhor, é aqui que a gente entende. E tem muita gente que estuda isso com mais profundidade, que seria a teofania, ou a manifestação do Cristo ao povo do tempo antes da encarnação. O anjo do Senhor, e numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E aí Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Esse foi o olhar que consumiu toda a cultura de Moisés. E ele passou a ser um homem que vai aprender a confiar no Senhor. Você sabe que ele fez 7 desculpas diante do Senhor. Eu sou gago, eu não tenho jeito, eu não tenho sabedoria. E o Senhor foi até que o Senhor perdeu a paciência e disse: mas que você vai. Eu vou mandar seu irmão ir com você, mas que você vai. Porque quem manda nesse mundo sou eu. Eu sou o Senhor. E aí Moisés, mas aí ele vai. E ele geme um bocado aí. Teve uma hora que ele diz: me mata, me tira dessa história. Me arranca que eu não quero mais ir com o Senhor. O que acontece com a gente? Para onde você está olhando, crianças? Está olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal? Está olhando para a prosperidade da vida? Está olhando para as coisas bonitas, marido, mulher? Não, essa aqui já está velha demais, eu vou trocar por outra. Vamos buscar. Pastor, o que foi, meu irmão? O que o senhor acha? Minha mulher já não quer fazer sexo comigo. Eu estou sendo explícito, viu? Não está sendo. Eu ainda tenho fogo na. Como diz o. Como é que é? Liga em cima e o ferro elétrico, você liga em cima e ele pega fogo embaixo. Ainda tenho. E minha mulher não quer nada. Você não acha que eu posso trocar? Eu acho, você tem direito. Agora as consequências também virão. Não existe nada sem consequência. Você casou com ela por causa de sexo ou você casou com ela por causa da pessoa? Está na hora de desenvolver relacionamento. Mas a cultura do mundo é a cultura do prazer físico. Não é a cultura do relacionamento. Então, meus irmãos, eu queria focar só isto. Para onde nós estamos olhando? Você vai pensar que você vai esgotar o olhar de Cristo?
Depois você leia o Cantares de Salomão e pense ali numa relação entre o noivo e a noiva, entre Cristo e o seu povo. E pense nessa relação dizendo: o meu amado é o amor da minha alma, pelo qual eu não posso viver sem ele. Eu não posso viver sem ele. Eu gosto dessa ilustraçãozinha bem simples, e eu já vou terminar aqui para a gente ter um pouquinho de papos com os irmãos. O irmão ia visitar a sua esposa, que estava com Alzheimer. E ele ia todos os dias visitar a sua esposa. E ele cuidava dela e levava maçã, e levava um quitutezinho e sentava com ela. E um dia o médico disse assim: Senhor João, por que o senhor vem todo dia aqui no hospital, aqui na clínica, ver a sua esposa? Ela não se lembra do senhor. Ela não sabe mais nada sobre o senhor. Por que o senhor vem? Ela disse: ela não lembra, mas eu lembro. Ela não se lembra mais de mim, mas eu lembro dela. Ela é minha amiga. Ainda que ela não tenha uma resposta para mim, eu não posso me esquecer do que ela foi. Isso é pesado, não é? Aí eu quero descartar. Meu filho, descarte é mode-se. Senhor, o Senhor não me descarta. Eu também não vou descartar o Senhor, não. Eu quero te conhecer. E a fogueira acesa. A ordem do imperador era: diga, Kaiser Kyrios, César é Senhor. Aquele que não dissesse que César era o Senhor, ia para chegar adiante do Policarpo, velho pregador, discípulo de João, pastor da igreja de Esmirna, e como é que chama aquele negócio, aquele cara que está lá, interventor lá de Brasília. Ele chegou para Policarpo e disse assim: diga, Kaiser Kyrios. E Policarpo disse: Christos Kyrios. Não Kaiser Kyrios, não. Christos Kyrios. Jesus é o Senhor. Você vai ser queimado. Ele disse: faz 86 anos que eu ando com meu Senhor. E ele nunca me negou. Seria eu, na fim da minha vida, que iria negá-lo? Jamais. E conta que ele foi colocado ali, e enquanto ele era queimado, ele louvava ao Senhor pelo privilégio de ser queimado por um amor louco da cruz. Para onde você está olhando? Para esses probleminhas da sua casa? Por esses probleminhas do seu país? Ou para um reino que não tem fim? E um rei soberano que há de reinar com uma terra nova e um céu novo onde habitam a justiça? Por favor. Mas isso só quem pode olhar é quem foi crucificado com Cristo e ressuscitou com Cristo. Oséias, vem cá, Oséias. Oséias é um menino lá do Piauí. Ele é maranhense.
Ele é maranhense, mas ele é lá do Piauí. Eu o conheci em Teresina, ele estudava lá, era um religioso, não é? E ele começou a ouvir essa mensagem lá, pastor Abuchaim. Eu passei lá também algumas vezes e tal, e um dia creu. E esse bicho mudou. Amém. Não foi? Foi. Conta só um pedacinho assim, o que aconteceu contigo, que você deixou de ser aquele religioso quanto mais, e passou quanto mais a ser uma nova criatura. Amém. Graça e paz. Primeiro, quero dizer da alegria de estar aqui com os irmãos, sempre é muito bom, não sei se é porque sempre que venho demoro pouco, mas o pouco que fico muito satisfeito. Trazemos saudações da igreja em Teresina e dos trabalhos que temos fora de Teresina também. Com relação à minha experiência, o que eu penso é o que está em João 6,37, que Jesus diz: todo aquele que o Pai me dar, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Eu vou ser bem breve assim, mas deixa eu falar assim, eu estava concluindo o curso no Seminário Batista, em Teresina. Foi feito um culto, eu era presidente de um pedaço dos jovens. Teresina tem a Jubapima, que é a Juventude Batista Piauí Maranhão. E essa Jubapima ela é dividida em regiões. E eu era presidente de uma das regiões. E foi programado um culto chamado Culto aos Baluartes. É um culto em homenagem aos crentes mais velhos, que tinham uma história nas igrejas da convenção. E naquela época tinha sido lançado o livro Importa Renascer, pastor Antônio Abuchaim. O livro chegou na livraria, chamava Grande Momento, a livraria. E um professor meu, um missionário americano, ele foi na livraria e comprou todo o estoque de livros para evitar que o livro se espalhasse, que as pessoas tivessem acesso ao livro. E naquele culto, ao final do culto, esse meu professor estava lá, e ele foi até o carro dele, pegou um exemplar deste livro, e foi onde eu estava e disse: pegue este livro, você vai ser um grande líder batista e eu quero lhe dar para você fortalecer suas convicções contra esta heresia do novo nascimento. E eu comecei a ler o livro. Logo ali, poucos dias depois, pastor Glenn foi a Teresina, na primeira igreja. Eu recebi uma orientação de um outro professor, por quem eu tinha muita admiração. Ele pediu que os alunos dele não fossem ouvir o pastor Glenn, porque ele não queria que os seus alunos ouvissem tal heresia. Aquilo também me despertou e eu fui. Não em protesto ao meu professor, continuo tendo muito respeito por ele, mas decidi ir porque entendi que eu precisaria ter certeza se de fato era aquilo que diziam. Ouvi o pastor Glênio e passei a ler o livro novamente. E então, ali o Senhor começou a abrir o meu entendimento e a palavra foi sendo revelada e a coisa começou a mudar. Eu tinha sido passado por um exame, um concílio examinador, para ser ordenado ao ministério pastoral. E a equipe, aquele grupo que faz o exame, é quem também no dia da ordenação comparece para ordenar. No dia da ordenação já faltou um dos que fizeram a parte do concílio, porque ele já disse que ele não recomendava mais, porque estariam ordenando um herege. Mas eu fui ordenado assim mesmo. E depois o pastor Antônio Abuchaim foi a Teresina fazer umas conferências. Ele pregou uma noite na primeira igreja.
a convenção interferiu e proibiu a igreja de continuar com aquela conferência. O que não é muito lógico, a igreja tem seu governo soberano, mas a convenção interferiu, e assim que nem hoje também, que outros poderes é quem estão mandando. Aí ficou, o pastor Abuchain teve as conferências interrompidas, e eu aproveitei e o chamei para ir lá para a igreja que eu estava sendo pastor. E aquilo ali terminou assim de nos ajudar, pela graça, a chegar a experiência, mais convicção, mais firmeza, e assim a graça nos alcançou, porque todo aquele que o Pai dá para Cristo vai a Ele. Amém. Seja quem for, esteja onde estiver, fazendo o que tiver, mas vai, no tempo certo, no tempo dos propósitos do soberano, aqueles a quem Ele escolheu, chegarão-se a Ele, porque Ele mesmo fará chegar. Hoje sou grato a Deus, continuo entendendo cada dia mais o quão indigno sou, mas aprove a Deus ter misericórdia de mim. E a Ele toda a honra e toda a glória. Esta é a minha experiência. Amém. O único defeito dele, assim, não o único, mas não vou, pode deixar, eu não vou fazer, não. Ele tem dois aqui, mas o defeito pior dele é que ele é Flamengo. Flamengo. Doente. Aliás, é o único time que no seu hino ele se refere a Jesus. O único. Flamengo. Não conhece o hino do Flamengo? Não conheço, não. Não conhece? Não. É um A Jesus. Está escrito no hino do Flamengo. Tá? A Jesus. Ai. Muito bem. João Lucas, cadê você? Vem cá. Nós pegamos um lado do Piauí, vou pegar um lado aqui do Paraná. Esse cara era aqui do Paraná, de Campina da Lagoa. Um religioso também. Então eu estou chamando aqui só para você dar um pequeno testemunho. Como é que aconteceu? É pouca conversa. O que aconteceu para mudar a sua visão de religião para evangelho? A minha irmã morou com o pastor Abuchain um tempo, e a irmã Nésia, e aí ela ganhou conhecimento dessa mensagem do novo nascimento, né? E aí ela veio para casa, nós também meio que demos de testa, mas no fim eu fui para a Bíblia e está escrito: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, poxa, não tem como contestar isto. E procurei, viu, não, e aí é só o Senhor mesmo, o Espírito que nos revela. Aí pude ver direitinho que é isso, nascer de novo, ser uma nova criatura, do contrário não entra no céu, sabe? Aí eu ganhei um descanso, quando cheguei a essa conclusão e vi, né, que é o Espírito que nos revela e nos mostra a verdade. Aí, na igreja que eu era presidente diretor da escola bíblica e essa coisa, aí já começou o problema, né? E já logo me mandaram para fora e não quiseram, não tive mais cargos na igreja e tal. E aí no momento fiquei até um pouco triste, poxa, por causa desta maravilha e agora fiquei sem igreja e tudo. Mas aí as coisas começaram a se encaminhar. A minha irmã Lídia, que estava na missão mato-grossense e veio embora também, porque também teve dificuldades, e aí começamos a pregar devagar, onde tínhamos alcance, e
E assim, aí depois viemos aqui na igreja, já encontramos também essa pregação aqui, e aí foi isso, né, que aconteceu. Você está hoje pregando onde? Eu estou pregando em Matelândia, em Cascavel, onde nos convidam, né, tem casa de apoio a drogados e outras coisas mais, e Campina da Lagoa, Matelândia, que tem os irmãos que moram lá, que estão aqui, já alguns desses lugares, mais de 20 anos, Boa Vista, e alguns já faleceram, né, mas já firmes na palavra, né, e assim, aonde nos convidam, aonde há chance, né, numa casa de apoio a drogados e alcoólatras lá, agora já desde que começou a pandemia, não nos deixaram entrar lá mais, né, a prefeitura não deixou, e as pessoas lá, os líderes de lá da casa, né, até queriam que a gente continuasse, que voltasse já a falar, a pregar o evangelho lá, mas a prefeitura não permitiu. Então, né, mas não falta gente para escutar. Não falta. Não falta. Aí temos vários pontos de estudo a atender e essas pessoas, a gente se anima a ir atender esses lugares, às vezes até meio longe, mas eles ligam até, algumas vezes, algum dia antes do dia da gente ir lá, eles ligam para a gente se vai vir e tal, para a gente não esquecer que não querem ficar sem. Muito obrigado. Ô Lúcio, cadê você? Lúcio, eu conheci há muito tempo lá em São Paulo. Ele era dono do Bamerindos, não, do Bradesco. Ele era dono do Bradesco. Ele era homem de confiança do... mas o Lúcio era um religiosão. Quem né? disse? Hã? Quem disse? Eu conheci você. Verdade, eu conheci verdade, você. É isso mesmo. É um religioso Perfeito. e Deus foi trabalhando na vida do Lúcio e ele foi lutando com a sua capacidade para perder toda e ganhar de Cristo. Essa questão da religiosidade eu ainda não perdi, não. Mas eu também não. Mas... É a maior desgraça que existe. Tem muito a ver com o processo. Nós fomos salvos, continuamos sendo e seremos. Estamos sendo aperfeiçoados, estamos conhecendo a Cristo. Nós estamos aprendendo a obedecê-lo, a servi-lo, a ser dele. Nós estamos num processo, né? Filipenses 1:6. Não vou ficar pregando aqui, né? Não é para isso. Uhum. Mas eu fui muito sério na minha religião. E eu amo a denominação de onde eu fui presbítero, mais de 35 anos. Eu amo os irmãos. E só agradecendo ao Senhor que foi um processo. Dentro daquela denominação, eu tive o privilégio, em São Paulo, de ouvir a mensagem da cruz através do pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça, onde o pastor convidava o pastor Glênio para estar lá. E lá que eu conheci o pastor Glênio. Mas o mais importante de Glênio é a mensagem da obra da cruz. Lá eu ouvi sobre a minha morte e a minha ressurreição em Cristo. E o Pai, usou de graça e me concedeu fé. Me deu fé para que eu pudesse crer. E ainda continua nos dando fé para continuar crendo. Crendo. E assim aconteceu a experiência. Depois, na própria comunidade, conforme o Lucas disse,
tivemos dificuldades, mas todas elas foram encaminhadas pelo Senhor das nossas vidas. Nenhuma delas aconteceu por acaso. Todas elas foram. No momento não entendia direito. Não entendia. Mas ainda estou compreendendo o trabalhar da graça em favor do plano divino para cada um de nós. Deus quer obter o seu propósito na nossa vida, mas quando aquelas perseguições, eu sempre fui dinâmico, pregando para jovens, para adultos, para a igreja. Eu era um presbítero, um líder da igreja. Daqui a pouco você está proibido, você não pode fazer mais nada disso. Mas o Senhor nos ensinou a ficar sentado e ouvindo. Eu não entendia muita coisa, mas Ele nos ensinou, porque é resultado de um crucificado. E quantos erros, quantos pecados eu cometi durante aquele período, mas tinha na minha mente que eu não podia, pecados não fazia parte da nova criatura. Como o Senhor trabalhou e continua trabalhando. Todos nós temos a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, nova criatura. Quem aqui muitas vezes não é soberbo? Eu posso estar numa posição de soberbo agora aqui, do privilégio que eu estou tendo, né, pastor? Sentir o cara. Eu estou sujeito a isso. Então essa obra da cruz, agora o espírito da cruz, do nosso dia a dia, é um caminhar. O Senhor nos conquistando. Ele diz em Filipenses que nós devemos conquistar aquilo para o qual fomos conquistados em Cristo. Em Cristo tetelestai, tudo está consumado, mas em nós muita coisa ainda precisa ser trabalhada. Essa é a área que o pastor Glênio trabalhou, a questão da nossa alma. Que benefício trouxe para o povo de Deus esses estudos? Acho que já Obrigado, tá Lúcio. bom demais, né? Tá. Aí eu tenho outra coisa. Eu amo esse cara aqui, ó. E Carmito. Carmito, você ganhou muito presente esses dias aí, Carmito. Mas merece. Preciosa. Pode falar do acampamento? Hein? Pode falar um pouquinho? Fala. Acampamento, meus irmãos, a gente está com uma saudade desse acampamento Novo Nascimento. Agora, que provisão o Senhor trouxe para a direção sobre esse acampamento. Que maravilha. Em todo sentido, palavra vinda, quentinha do trono da graça. Quem falar aqui hoje, eu estou cansado de ouvir sobre a minha morte e ressurreição em Cristo, é um mistério. E tem vindo como algo novo, precioso, água limpa, um renovo, nos quebrantando de novo, fazendo de nós esse novo homem sendo renovado, né, pastor? Com a mesma palavra. Falando Romanos 6,6, falando João 12,32. Ah, mas sou um pregador dessa palavra. Você pode ser um pregador. Agora, a revelação completa, o Espírito Santo está trabalhando. Está trabalhando. E nós ouvimos de novo, que maravilhoso. Não sei a experiência sua, mas onde tiver um pregador falando os mesmos versículos, agora, esse pregador tendo experiência, vivência e sabendo que ele é dependente, que ele não tem o tudo é Cristo. Aleluia. Isto faz diferença para a gente que está ouvindo. A gente colocar como discípulo, como aprendiz, não com pós-graduado, mestrado, como aprendizes. Aí, essa palavra é nova,
renova, quebranta a gente, leva arrependimento, a querer o Senhor para que Ele possa ser tudo em nós, não é? E não, olha com preciosidade que nós ouvimos esses dias, não tirar os olhos de Jesus Cristo, não tirar os olhos do Senhor. Vamos dizer aqui vocês, nós, novas criaturas, quantas vezes tiramos os olhos? E o pastor Glênio, pela unção do Espírito que Deus deu para ele, não tire os olhos. Aquilo que a palavra do Senhor diz aí, Isaías 45, 22, não tire os olhos. Olhe para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quantas vezes tem tirado os olhos? Na sua aflição, não é verdade? Eu precisava ouvir isso de novo. Eu preciso ouvir isso de novo. Como é precioso esse acampamento. Obrigado, querido. Pastor Messias, ele é quem não conhece, ele é um pastor presbiteriano aqui em Londrina. Quando eu cheguei aqui em 74, ele tinha chegado em 73. E ele foi me buscar lá em casa para comungar com o conselho de pastores. E eu passei a tê-lo como o meu pastor. Eu acho que todo pastor tem que ter um pastor para trocar, para conversar. E ele tem sido esse meu pastor. E ele tem um hábito, uma coisa, ele vai fazer um casamento, ele diz assim, olha nos meus olhos. Olha aqui nos meus olhos. Ele chama sempre a atenção dos noivos e da plateia. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. E eu quero tomar essa figura do pastor Messias como uma metáfora. O Senhor está dizendo para você e para mim, olha aqui nos meus olhos. Olha, olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Não perca olhando para Cristo, porque é nele e é por ele e é para ele que são todas as coisas.